Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live, que é uma espécie de assunto que ficou para depois, né? A gente... O Vitor tá aqui dizendo que o cabelo tá bom, essa é a mania. A gente fica se olhando e vê essas pontas, a pessoa perfeccionista olha pro cabelo e não consegue ver uma ponta para cima. Mas não viemos aqui hoje para falar de cabelos, né? Viemos aqui hoje para falar sobre um assunto que ficou para depois. Perto dessa última polêmica que nós tivemos aqui na página, por assim dizer, né? Em que nós começamos a conversar sobre abertura à vida, nós tivemos uma live sobre filhos. E isso nasceu, na verdade, de um questionamento que é feito muitas vezes aqui, toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, e independente do tema, independente do contexto, sempre há uma pergunta repetida sobre a questão da abertura à vida, né? Quantos filhos? Minha situação na vida é assim, assim, assado. Devo ou não ter mais filhos? É lícito que eu use os métodos naturais ou não? Estou me perguntando aí na live se está calor aqui. Está calor sim. Vou até ligar o ar-condicionado aqui. E de fato, a gente... O meu xará, o professor Felipe está perguntando se eu vou falar do preço do arroz. Não vou falar sobre polêmicas nesse sentido. Mas, de fato, essa é uma discussão que se repete todas as vezes aqui na minha página. E é como se a maioria das pessoas ainda não tivesse conseguido entender a que ponto eu quero chegar. A gente vai respondendo de mansinho. A gente vai conversando sobre esses assuntos, ali comendo pelas beiradas, e vai abordando sobre diversos aspectos, até que a gente dá uma paulada de uma vez e chega no ponto de conversar, como nós conversamos naquela live sobre filhos, né? Sobre a beleza dos filhos no relacionamento, em que eu coloquei algumas coisas ali que muitas pessoas ficaram doídas, realmente deixaram recados mal criados na página, porque acharam que eu estava generalizando, que eu estava sendo irresponsável de pensar em colocar tantas crianças no mundo sem condições de cuidá-las, em condições precárias, né? Geralmente as pessoas que colocaram aquilo ali não estão em condições precárias também. Mas o que eu quero te fazer entender aqui hoje é mais do que quantos filhos você pode ter ou deve ter, né? Mas também qual é o sentido, né? Qual é o significado, né? O que é que está por trás de fato desse nosso chamado à paternidade e à maternidade? O que isso significa, o que isso representa dentro da vida familiar e dentro da vida do homem, né? De cada um, do indivíduo em si, né? Mas eu queria que vocês me dissessem hoje, além de darem um retorno se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Algumas pessoas estão rindo aqui, comentando, imagino que esteja tudo ok, né? A iluminação está meio estranha, eu estou vendo a minha cara meio sombreada, porque meu foco de luz quebrou. Mas eu acho que pelo menos o áudio e o vídeo estão funcionando direitinho. Então vamos lá. Para que a gente comece essa conversa, né? Eu queria que a gente partisse de um ponto, ponto inicial, para que a gente pudesse falar a mesma língua. E realmente esse ponto crucial, fundamental dessa nossa conversa aqui, se ele não é igual para mim ou para você, se ele de fato não faz sentido para você, eu tenho uma sugestão para te dar. Eu quero que você diga para mim aqui nos comentários se você acredita em Deus, se você acha que Deus existe ou não, tá? Não estou falando de religião, não quero que você fique aqui enumerando os seus feitos dentro da sua paróquia, da sua igreja, enfim. Eu só quero saber se você acredita em Deus ou não, porque eu acho que isso é importante para a gente começar a conversar sobre algumas coisas que são mais profundas do que realmente a origem biológica dos filhos, por exemplo. Então, se você não acredita em Deus, como eu acredito, graças a Deus, né? A galera da profissão da sua fé aqui nos comentários, a galera que se atém a responder sim.
Tem pessoas, sim, acredito, Deus é tudo, né? A galera mais exaltada. E todas essas respostas positivas, elas nos fazem, elas são de alguma forma um ponto fundamental para que na nossa conversa nós possamos falar a mesma língua, tá? Vou ter que fechar a porta aqui um minutinho, porque eu esqueci de fechar a porta para ligar o ar. Então a gente fecha aqui para a gente não perder o fio da meada. Mas vamos partir do pressuposto que essas pessoas que estão aqui comentando, elas acreditam em Deus, e que eventualmente tem alguém aí que não tem uma resposta condizente com essa. A essas pessoas eu digo que não percam tempo com essa live, nem com mais nada, que vão aproveitar a vida, porque vocês vão morrer qualquer dia, a vida de vocês vai acabar. Então não percam tempo querendo entender o que é abertura à vida. Se vocês não conseguem entender essa dimensão sobrenatural e extraordinária da nossa existência, eu te convido a simplesmente apagar essa live agora, fechar essa live e vai viver a tua vida, vai dormir, né? Vai fazer qualquer outra coisa, que a vida realmente vai ser muito curta e quando você morrer acabou, já era, babau. Para nós que vamos continuar nessa conversa aqui, eu queria te chamar a atenção para um fato de que muitas vezes nós não paramos para pensar, mas que é fundamental que a gente parta desse ponto para começar a nossa conversa, de que você já se pegou provavelmente, ou conhece alguém que já se pegou numa situação dessa, de ter que explicar para uma criança da onde vêm os bebês. Não já? Eu já fiz uma live aqui com o Jeb e, né, a gente estava conversando sobre sexualidade, a educação da sexualidade da criança e dos adolescentes até, e ele mencionou essa situação, né? Essa situação complicada em que muitas vezes os adultos se veem de ter que explicar para as crianças da onde vêm os bebês. E é quase que natural que todos os adultos, casados, não casados, enfim, tios, padrinhos, professores na escola, quando se deparam com um questionamento desse por parte da criança, que eles falem que alguma história fantasiosa, né? Eles contem alguma história fantasiosa para tentar explicar essa situação. O seu pai colocou a sementinha dentro da barriga da mamãe, a cegonha, não sei o que, não. E aí começa, né? O papai botou a sementinha dentro da barriga da mamãe, mas como? Onde ele enfiou a sementinha? Começa a querer olhar debaixo da saia da mamãe, né? Enfim, eu acho que é no buraco do umbigo. E mais uma vez esse assunto morre, você não consegue explicar para as crianças da onde vêm os bebês, sem chegar às vias de fato, se você partir desse ponto de vista. E o que deve a mim e a você nessa situação é o fato de que toda vez que nós estamos tentando explicar para essas crianças a origem da vida, nós damos a essa explicação uma abordagem totalmente materialista do fato. Nós queremos explicar biologicamente para a criança como aquele bebê foi parar ali, né? E de fato, o último dos objetivos da criança é saber, cientificamente falando, como se origina uma nova vida. Mas nós, adultos, estamos frequentemente presos nesse materialismo de tentarmos justificar a nossa existência desse ponto de vista mais imediato. E aí eu pergunto a você mais uma vez, que provavelmente já passou por essa situação, uma pergunta ainda mais profunda e ainda mais adulta, e que todos nós deveríamos nos fazer essa pergunta em algum momento. Eu pergunto a você, o que é que define você enquanto você? O que é que permite que você se olhe no espelho e diga para você, eu sou fulano? A Bárbara, que está aqui se perguntando, né? A Camila Moraes, que está aqui conversando com a gente, Sabrina, eu não estou vendo mais comentários aqui, eu acho que quando travou, que a internet saiu e voltou, eu não consegui mais ver os comentários. Mas eu vou tentar desativar aqui e ativar de novo para ver se vocês voltam. Mas essa é a pergunta que a gente deveria estar se fazendo já há um bom tempo e ainda não se fez.
no sentido de que se você se pergunta aquilo, como é que você se reconhece enquanto Vivian, enquanto Érica, vocês voltaram a aparecer aqui para mim, já descobri como é que eu faço para consertar esse problema, agora vai ficar bom. Mas a resposta mais imediata para isso talvez seja o fato de que você se reconhece no espelho, né? Gerciane também acabou de entrar aqui, seja muito bem-vinda. Ana Cristina, Gisele, todas vocês de alguma forma se olham no espelho e se reconhecem de maneira mais imediata pela imagem que vocês têm. Ou seja, isso tende a fazer com que vocês acreditem que vocês são, que vocês se definem como aquilo que vocês aparecem, né? Propriamente. Agora, eu pergunto a vocês, você sempre teve esse rostinho que você teve hoje? Daqui a 30 anos, o seu rostinho será igual? Provavelmente, o rostinho estará um pouquinho mais caído, um pouquinho mais de rugas, e os cabelos brancos, e a barba maior, no caso dos homens. Os peitos estarão mais próximos do umbigo do que hoje, né? E por aí vai. A parte de baixo estará mais longe do umbigo do que hoje. E é da natureza, né, que tudo se desfaça com o tempo. Portanto, você não pode afirmar simplesmente que você é aquilo que você é por causa do seu corpo. Porque se você olhar para trás, ao invés de olhar para frente, você também vai perceber que você já foi um bebezinho. E que você já foi apenas 2 célulazinhas se juntando e formando um gaveta. Portanto, existe alguma coisa que nos define e que progride no tempo, que faz com que eu seja eu, você seja você. E que nós tenhamos um aspecto um pouquinho diferente ainda das pedras, das plantas e dos outros animais. Então acompanhe meu raciocínio. Eu tive a oportunidade de refletir sobre esse assunto com uma pessoa muito querida, que talvez vocês conheçam também, que se chama Ítalo Marcilli. E eu confesso que dali surgiram ferramentas para me fazer mais claro que eu talvez não tenha conseguido trazê-las até aqui para vocês hoje. E percebam que, ainda que o tempo passe e você se modifique externamente, por assim dizer, de maneira mais evidente, existe um eu aí dentro de você que persiste, né? Que resiste ao tempo. Então, de certa forma, a gente pode dizer que nós não somos só essa matéria. Existe ainda um outro aspecto da nossa vida que nos faz um pouquinho diferente dos animais e dos outros seres vivos, por assim dizer, e dos outros seres que existem, né, das outras coisas que existem, não sei necessariamente, mas existe algo que nos difere também dos outros animais, por exemplo, que é essa nossa capacidade de algum momento olhar para a nossa própria vida e nos questionarmos sobre determinadas coisas. Vocês já devem ter percebido que se vocês criam animais domésticos e tem algum convívio com algum animal, que você é incapaz de marcar um compromisso com ele. Já tentou marcar um compromisso com seu papagaio? Não vai conseguir, né? Nem nunca ouviu o seu cachorro te pedir desculpa. Porque às vezes ele faz uma merda, você vai lá e repreende ele. Se você der a oportunidade, no momento seguinte ele vai fazer igual. Isso acontece com o meu cachorro, que hoje mora na casa dos meus pais. Toda vez que dá a oportunidade, ele come o lixo, né? Ainda que a gente repreenda ele veementemente quando ele come o lixo toda vez. Então essa é uma consciência que você tem diferente dos animais. Uma capacidade de olhar para si e para sua história, né? E se criticar de uma forma que os animais não conseguem fazer. E da mesma forma vocês conseguem projetar a vivência de vocês, né? As experiências, as expectativas de vocês ao longo do tempo. Veja que quando você marca, por exemplo, um casamento, e você vai ao casamento, né? Você meio que sai de um momento pontual da sua vida e consegue olhar
para frente, para outras circunstâncias que ainda não aconteceram, outras situações que ainda não aconteceram. E, ainda que as coisas não tenham passado no tempo, você é capaz de percebê-las, fora só daquele seu contexto imediato. E aí a gente consegue entender que nós, diferentes das coisas, das pedras e até dos animais que não conseguem manter compromissos ou pedir desculpas ou entender essas coisas, nós temos um grau de entendimento de algo que não está preso, aprisionado dentro da nossa matéria. Se nós fôssemos simplesmente um corpo, nós viveríamos assim como os animais, reagindo aos estímulos externos conforme eles fossem acontecendo aleatoriamente. Conseguem perceber essa realidade? Mas nós temos essa capacidade de muitas vezes olharmos para a nossa vida mesmo meio como se nós estivéssemos de fora dela. E é isso que nos permite muitas vezes fazer essa crítica, né? É ter essa consciência de que as coisas estão acontecendo ao longo do tempo. E existe aí nessa dinâmica uma nítida separação, né? Na verdade, não propriamente uma separação, mas dois aspectos da nossa existência, que é essa realidade material que a gente tem, e uma realidade imaterial, que é essa coisa que atravessa o tempo, essa coisa que não acontece, né? Não está acontecendo ali propriamente, mas que a gente consegue projetar ou recordar, trazer para frente novamente. É isso que nos permite, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente deita e faz um exame de consciência do nosso dia. Às vezes a gente vai ali remoendo aquelas atitudes, né? A gente faz isso, mas o cachorro não faz. Então existe aqui dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso ser, algo que vai além. Algo que vai além das pedras, algo que vai além das plantas e algo que vai além do cachorrinho. Porque a pedra ela existe, de fato, ela é uma pedra. As plantas elas vivem, né, numa estrutura um pouquinho mais avançada, por exemplo. Os animais ainda mais, eles fazem mais coisas do que as plantas. E nós ainda temos uma existência, né, que é um pouquinho mais complexa do que a dos animais, você há de convir comigo. Parece que eu ainda não estou falando do tema de hoje, de abertura à vida, mas mais do que nunca eu acho que eu estou falando de uma maneira como nós nunca tínhamos falado. E, de fato, quando a gente... Eu gosto tanto do meu café. Quando a gente se permite entrar nesse campo, né, desse entendimento da nossa existência, a gente vai percebendo que existe algo de fora que nos dá essa consciência dentro do nosso corpo. Existe essa ação externa que faz com que a gente participe de uma existência superior, que a gente consiga refletir sobre as coisas, que a gente não fique aprisionado só no nosso corpo, vivendo por impulsos, vivendo por instintos, vivendo esse imediatismo, né? Só esse aspecto material, como se nós fôssemos um poste ou uma estátua se degradando com o tempo, com o sol, com a chuva, com o vento. Mas não. Existe, né, uma esfera ali da nossa existência que é mais superior, que nos permite refletir, mudar, pedir perdão, recomeçar, consertar as coisas que nós fizemos, ao invés de simplesmente sairmos por aí vivendo e contando os dias. E essa é a realidade miserável daquelas pessoas que estão presas dentro do próprio corpo, que não conseguem entender essa realidade transcendente da vida. Em outras palavras, para quem já estudou catecismo, para quem estudou catequese, a existência humana, diferente das outras criaturas e das outras coisas, a criatura humana, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Porque existe em nós essa possibilidade de ter essa consciência que vem de fora. E que essa existência e essa consciência, ela é
dada por alguém. Porque se você estivesse simplesmente preso ao seu próprio corpo, você não perceberia essa realidade exterior. Não conseguiria entender o tempo passando. Mas existe uma coisa de fora que vem e te dá consciência desse tempo passando. E que, quando nós assumimos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é que nós possuímos essa capacidade diferenciada, né? Nós participamos da existência de Deus de uma maneira mais elevada do que as outras coisas, que não veem o tempo passar, que não percebem a vida acontecendo, que não refletem, que não se arrependem. E quando a gente entende isso, a gente começa a se aprofundar nessa consciência daquilo que nós somos de fato. Quando nós entendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é que a gente começa a caminhar no sentido de entender realmente como, por quê e para que nós fomos criados. Aquela perguntinha inocente da criança, da onde vêm os bebês, elas devem despertar em última análise em nós essa curiosidade de entender de fato da onde vêm os bebês. Ah, vem do gameta, do espermatozoide, que encontra com o óvulo e ali surge um bolo de células, sim. Mas de uma reunião de átomos também surgem as pedras. Os mesmos átomos que constituem as pedras constituem o meu corpo e o seu. E o meu corpo, o seu e as pedras se dissiparão com o tempo. Mas existe alguma coisa que persiste, que nos dá essa visão de que não acaba. Porque muitas vezes nós conseguimos projetar a nossa existência fora daquele tempo. Nós vamos além. E esse além, em última instância, nos conduz para a eternidade, para essa fonte da qual nós viemos e para a qual nós iremos, e que é o sentido da nossa criação. Por que você existe? Para ser feliz e amar. Você consegue perceber isso facilmente. Porque se você não cumpre isso, você se aprofunda numa vida miserável e você sofre. Consegue perceber? Que existe em você a resposta para essa pergunta do que você é e para onde você vai, se manifestando no seu cotidiano de maneira mais inconsciente, de que você tem uma finalidade e que quando você não cumpre essa finalidade, você sente que você está se traindo de alguma forma e se perdendo e desperdiçando a tua vida. Essa plena compreensão, essa plena visão daquilo que é o sentido da nossa existência, ela só vem quando a gente penetra nessa presença de Deus, que é esse sumo bem, que é essa perfeição, que é a origem da nossa vida e o nosso fim. Nós fomos criados para isso. Essa nossa felicidade, esse nosso amor, né, que nos realiza, ele vem desse ímpeto que nós temos de, o tempo todo, louvarmos, conhecermos e amarmos a Deus, que é essa fonte da vida. Existe algo que sopra dentro do barro e que faz com que o homem se perceba mais do que ele exista enquanto um pedaço de pedra. E esse sopro não vem de você. Não foi você. Perceba. Perceba. Se você é o seu corpo, como é que você existiu e da onde você veio? Se você é autônomo, se você basta a si mesmo, da onde veio a ordem para que você entrasse na tua vida? Que a tua vida entrasse na história das pessoas? Da onde veio esse faça-se para que você existisse? Se você é o seu corpo. Existe algo que é antes do teu corpo e que deu a ordem, que soprou para que você aparecesse na história e assumisse essa forma, que daqui a 5 anos vai ser outra e que se desfaz o tempo todo. Boa parte das células que você tem hoje e que você atribui isso a ser aquilo que você é, elas não existirão daqui a alguns dias. E ainda assim você é capaz de se olhar no espelho e enxergar
esse sou eu. E voltando então a esse entendimento de que essa nossa existência ela não é de fato uma autocriação, mas algo que nos é dado e que, portanto, a nossa existência é uma participação na existência de Deus, né? É alguém que vem de fora e realiza esse fiat dentro de nós. Daí a gente percebe um pouco e consegue entender um pouco daquilo que São João quer dizer quando escreve que Deus é amor. Quando a gente olha para Deus e percebe que Ele quer toda essa perfeição, que Ele basta em si mesmo, Ele é pleno em si mesmo, ou você acha que Deus precisa de você? Obviamente que não. Quando nós olhamos para Deus, que é a perfeição, que é a plenitude das coisas, e percebemos que Ele não precisaria de nenhum de nós, mas que Ele faz você existir, é que existe ali um desejo generoso de que exista sempre mais. Desse Deus que sempre se multiplica, que vai contaminando, né, em volta, que vai se expandindo cada vez mais. E por amor, por um puro e simples gesto de amor, ali há uma vontade de ser mais. Essa vontade de multiplicar essas existências, esses eus que estão andando por aí. Eu, você, somos todos um eu, um indivíduo, né? Ali, nessa natureza divina, né, profundamente generosa, plenamente generosa, é que a nossa existência se permite. Como essa graça, como um dom que você não conquistou. Você não enviou uma carta para Deus requisitando a tua existência, para que Ele liberasse a tua existência aqui nesse mundo. Mas Ele fez você. Vamos todos partirmos daquele mesmo princípio que eu te desafiei aqui no início dessa live, de entender que se você não acredita em Deus, ou que exista algo que logicamente existe fora do nosso tempo, que supera esse nosso tempo, essa nossa existência material, vai viver tua vida, aproveita os poucos anos de vida que você tem, porque você vai morrer e vai acabar, tá? E se você acha que existe algo de religioso, propriamente, em dizer que Deus existe, e que a nossa existência não é só material, vai aproveitar tua vida, cara. Vai aproveitar tua vida, porque essa vida miserável, medíocre e limitada que você tem, ela vai acabar. Mas nós estamos partindo desse princípio de que existe algo de fora que nos é dado e que permite que essa nossa existência, que essa nossa consciência, essa nossa percepção do mundo e de nós mesmos, ela fique sempre ali atrelada a essa matéria. Essa é a presença de Deus ali, o tempo todo, nos unindo, né, nessas duas naturezas aí, essas duas esferas da nossa vida, da nossa existência. E é assim que a gente segue, por essa generosidade de Deus que permitiu que nós existíssemos de alguma forma. E aí, quando a gente retoma lá no livro do Gênesis a história da nossa existência, a história da nossa criação, a gente percebe de alguma forma, né, na dinâmica de Adão e Eva, algo que para nós talvez não faça muito sentido, porque se Deus é todo poderoso, se Deus é maravilhoso, se Deus sabe de todas as coisas, como faz sentido que eu e você possamos existir e que a gente tome as nossas próprias decisões, se Deus já sabe o que a gente vai fazer, se Deus já previu tudo, já controla tudo? É porque aí existe um outro aspecto desse amor de Deus que é totalmente perfeito e que faz o amor ter todo o seu sentido, que é essa liberdade. Essa liberdade é o campo da nossa existência em que Deus permite que a gente viva.
Isso é puxado demais, né? É complicado. Entender que existe alguém que poderia te fulminar com um piscar de olhos, mas que por uma atitude extremamente generosa, que quis que você existisse, que sabe o que é o melhor para você, mas que te põe num campo de uma realidade onde você é autônomo para fazer as suas escolhas. E, portanto, percebam que o real exercício dessa liberdade, que o real entendimento dessa liberdade é, de alguma forma, ser fiel a esse projeto inicial. De saber fazer as escolhas certas, por tua própria iniciativa. E não como algo extraordinário, mas como única e exclusivamente o cumprimento da tua missão. Ser fiel àquilo que você tem que ser, aquilo que você é. Poder chegar ao final da sua vida e dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé, pegar a tua coroazinha e embarcar para a eternidade. E aí, retomando, se nós participamos desse projeto de amor de Deus enquanto criaturas que foram espontaneamente criadas por uma atitude generosa, multiplicadora, né? Que é plenamente tendenciosa a gerar e gerar e gerar por amor, se essa é a origem da nossa existência, nós seremos plenamente felizes e realizados quando nós atendemos a esse chamado. Senão nós vamos nos aprisionar numa realidade miserável. Nós vamos ficar atados dentro do nosso próprio corpo e nos alimentando dessas vontades iniciais e passageiras. E veja, aí entra aquela questão do egoísmo tão evidente que eu falo tantas vezes quando nós estamos falando de paternidade e maternidade. O cumprimento dessa abertura à vida dentro de qualquer cenário, mas também dentro do cenário da vida conjugal, nada mais é do que reproduzir e ser fiel a esse projeto de Deus ao qual nós somos imagem e semelhança. É exercer essa liberdade para mirar na eternidade e entender que essa consciência que grita dentro de nós é essa existência de Deus de maneira diferenciada nos homens, que não foi dada aos animais e às coisas e às plantas, e que é próprio do ser humano, que é aberto à vida, que é fiel a esse projeto de amor multiplicador, olhar para todo e qualquer eu como uma oportunidade de Deus cumprir essa promessa. De não se conformar com a maldade, de não se contentar com a mediocridade, de não se apegar ao que é material, mas de fato usá-lo para conseguir mirar uma realidade transcendente. E essa é a nossa maior limitação. É conseguir experimentar as coisas boas desse mundo e saber que todas elas irão se esvair com o tempo. Mas todas elas foram dispostas para nós, para que nós pudéssemos tomar conta, por um gesto de infinita bondade, generosidade, de amor, para que nós saibamos cuidar de fato e usar tudo isso como ferramenta para caminharmos para cima o tempo todo. É essa mesma consciência que faz com que a gente busque sempre não deixar ninguém para trás. Entender que cada existência que cruza na tua vida, cada pessoa que cruza na tua vida, ela é uma única oportunidade de salvação. E primeiramente é esse desejo que tem que existir. Essa consciência do amor de Deus, que se revela em nós, que se manifesta em nós numa atitude de extrema generosidade e bondade, que faz com que eu e você possamos estar aqui conversando sobre isso, de maneira livre. E que a consequência da compreensão desse amor é a sua multiplicação. É esse querer bem para todos. Quando é que você entende que você ama de fato a sua amada, seu esposo, sua esposa? Quando você quer para ela esse bem infinito, que nada mais é do que a vida eterna, esse voltar para casa. Essa é a nossa vocação.
desse amor que não se fecha em si. Caceta! Se você já admitiu que você é filho de Deus e é criado à imagem e semelhança dele, e que ele não desperdiça tempo, de que ele não desperdiça essa existência fechado em si mesmo, ainda que ele possa, mas que ele se expande e olha para fora o tempo todo, você se assume filho de Deus, imagem e semelhança, criatura diferenciada de todo o resto, das pedras, dos cachorros e das plantas, e ainda assim você se contenta com pouco? Você se aprisiona no seu corpo como as pedras, como as plantas, como os animais? E eu sinto muito te dizer que se você não consegue enxergar essa vida fora da sua própria matéria, dessa aspiração às coisas do alto, você jamais conseguirá entender o que significa abertura à vida na hora de ter filhos, por exemplo. E achará, invariavelmente, sempre um motivo para se limitar, ainda que ele não exista. Olha nos meus olhos e diz de fato, que a vida para você é difícil a ponto de você não poder transbordar mais. Olha para mim de fato e diz com convicção, será que você é capaz de dizer isso? Que 3, 4 filhos para você é muita coisa? Olha para tua avó, olha para teu avô, para tua bisavó. Você acha que na época dela era mais fácil criar um filho do que agora? Você acha que na época dela ter filhos era mais tranquilo porque os gastos eram menores? Porque as preocupações eram menores? Porque não tinha violência, não tinha segurança? Meu amigo, minha amiga, deixa eu te lembrar uma coisa. Na época da tua bisavó não tinha hospital para parir. Na época da tua avó não tinha plano de saúde. Na época da tua avó, escola era coisa de rico. Na época da tua avó, pobre, e até o rico pagava alguém para fazer, mas o pobre lavava a própria fralda de merda. Eu usei fralda de pano para economizar, era meia meio, já estava numa situação ali, muito melhor. Era um pouco de fralda de pano, um pouco de fralda descartável, cagou, joga fora. Mas a tua avó não tinha fralda descartável. Ela limpou a bunda da tua mãe e limpou a fralda de merda. A tua avó pariu e a minha esposa pariu sem anestesia. Você não extrai um dente sem anestesia hoje. E a tua avó botou 10, 12 crianças para fora sem anestesia. Não tinha carro. Não tinha ônibus. E você acha de fato que a tua vida é mais difícil que a da tua avó? Que a tua realidade te inviabiliza ter mais um filho por causa das preocupações desse mundo? Eu sinto lhe dizer, você está preso dentro da tua própria matéria. Você é escravo das tuas vontades, porque você não consegue olhar para fora. Você não consegue transbordar e se multiplicar. Porque se você concorda comigo, que a realidade das pessoas só melhorou e nós temos cada vez menos filhos, é porque nós estamos pegando essa nossa suposta evolução e as comodidades do mundo contemporâneo e transformando tudo isso numa escravidão. Hoje em dia, muito mais pessoas têm acesso a vários outros confortos dos quais elas não conseguem mais se imaginar sem, e que são totalmente supérfluos, que não são nada de fundamentais ou imprescindíveis na vida do homem. De fato, se você olha para mim e pergunta, você acha que eu estou sendo egoísta de ter menos filhos agora nessa situação? Olha, pouco me importa quantos filhos você vai ter. Não sou eu que vou criar. E eu nunca poderei, no final da tua vida, olhar para você e responder: você foi aquilo que você deveria ser. Portanto, pare de transferir para mim a responsabilidade da quantidade de filhos que matematicamente você pode ter. Mas entenda que ter filhos na vida não é um direito, mas uma consequência de uma vida desapegada do material. Perceba
que enquanto você tiver na justificativa da procriação um entendimento meramente biológico e financeiro, você jamais alcançará a graça de ser pai ou mãe espiritualmente falando. Enquanto a sua preocupação do número de filhos que você tem for o quanto você deve arcar com os luxos que você pode dar para ele, porque vamos ser sinceros, olha para mim e fala aqui, quem é aqui que está devendo 200 mil reais no banco? Quem aqui dessa live, diz para mim, quem aqui dessa live está contando arroz e feijão na despensa da tua casa? Quantos aí estão com a casa hipotecada, correndo risco de morar debaixo da ponte amanhã, para dizer que tem alguma preocupação legítima? Se a tua vida está difícil ou não, ou se vai ser precário ou não. Olha no teu cartão de crédito aí, na tua fatura, hoje, abre e olha. Quanto você gasta com o essencial no teu cartão de crédito? Eu te garanto que não é quase nada. Mas na hora de crescer e de multiplicar, não do ponto de vista meramente biológico, nessa visão materialista da coisa, mas no sentido de se permitir de fato ser apaixonado por uma vida que transborda, o quanto você ainda se aprisiona no seu cartão de crédito, o quanto o seu cartão de crédito ainda dita as regras da tua vida. E qual é a única maneira que nós temos de tirarmos essas amarras de uma vida materialista que limita a nossa capacidade de criar, de gerar? Qual é a única saída? Qual é a única saída para fugir dessas amarras, dos supérfluos que nós não conseguimos viver sem? É o exercício da humildade, é o exercício da caridade, é o exercício do jejum, é o exercício da oração, é esse voltar para casa o tempo todo. Voltar para o seu sentido da tua existência o tempo todo. Eu não tenho a resposta para quantos filhos você pode ter. Sejamos francos e honestos. Talvez tenha aqui alguém que more numa casa de aluguel e que não consiga sair dessa situação e que não consiga, de fato, ter espaço físico para colocar mais uma criança. Ou talvez que não tenha mais dinheiro para comprar arroz com feijão para alimentar essa pessoa. Toda a minha admiração e respeito a você que está aqui me ouvindo. E eu tenho certeza que as pessoas que me ouvem e vivem nessa condição não se sentem ofendidas pelo meu discurso. Porque essas pessoas já estão entregues e totalmente abertas. E são incansáveis. Agora eu digo a você, que me ouve aqui mais uma vez nessa live, e que já deve ter se incomodado com a primeira. Olha para você agora e se pergunta: quais as dificuldades que você encontra hoje na tua vida para ter mais um filho, ou para se permitir ser aberto às possibilidades? E quais as dificuldades que os teus pais tiveram para te criar? Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você deu para o teu filho até agora? E não é que ter muitos filhos seja um título de honra para você. Pelo contrário, tem muita gente por aí se reproduzindo igual coelho. E se você tiver uma atitude igualmente irresponsável de se reproduzir porque número é qualidade, você vai estar fazendo a mesma coisa que os cachorros. O objetivo jamais será esse. Mas enquanto você não entender que a vida é um dom e não um direito exercido, você sempre achará que a vida é um transtorno, que uma vida nova é uma preocupação, que essa vida nova deve encontrar um ambiente de conforto e comodidade absoluta para que ela possa existir e ter sentido. Porque a tua vida está aprisionada dentro do teu corpo. Você é incapaz de enxergar a eternidade. No fundo, tudo isso que você está alimentando dentro de você vai morrer dentro do caixão contigo. É a obsessão de construir uma vida com um celeiro bem grande, até que Deus te pedirá a tua vida e você deixará esse celeiro para ninguém. Mais do que um planejamento financeiro sobre número de filhos, nós estamos discutindo aqui o entendimento sobre o que é de fato ser fiel
a esse projeto de amor generoso que transborda, que não se fecha em si, que vai além, que não cansa. Tem vários casais, várias mulheres que vieram, todas ofendidinhas e doídas, me dizer que eu não sabia a realidade delas, como é que eu dizia isso para elas. Ora, eu não sei mesmo a tua realidade. Então eu não posso dizer que você é mesquinha, que não é, que é egoísta, que não é. O que eu te digo é que existe uma realidade hoje que é evidente para todos nós, que é a mediocridade da vida humana, diante da possibilidade de ser sempre mais presa nessas preocupações inúteis. E eu te digo mais, se escondendo atrás dessas preocupações para viver a vida do eu, fechado em si mesmo. Porque eu te digo, quantas dessas pessoas ofendidas por esse discurso do egoísmo, da mesquinharia e da mediocridade, quantas dessas pessoas tiveram um movimento, de fato, de querer sair daquela realidade que eles acham que não são confortáveis? Dessas realidades que não são confortáveis. Eu não posso ter mais filhos, porque eu vivo cheio de contas para pagar. Eu não consigo me livrar das minhas dívidas. Eu não consigo pagar um colégio bom para o meu filho. Como é que eu vou pensar em ter outro? E aí eu te digo, no teu tempo livre, o que é que você faz? Senta na bunda no sofá e começa a ver Fantástico, esse monte de merda do Jornal Nacional, programa de fofoca a tarde inteira. Final de semana, dorme até 1h da tarde, vai dormir meia-noite, no domingo acorda, vai à missa de má vontade, chega em casa, come o que tem. Domingo Fantástico, vendo aquele bando de boçalidade, deita e dorme, jogou 2 dias da vida fora. E eu te pergunto, essas pessoas ricas das redes sociais, essas pessoas milionárias que estão surgindo por aí, nesse tempo de empreendedorismo, vocês acham que enquanto vocês viam Fantástico, elas estavam dormindo? Elas estavam satisfeitas com a condição medíocre que tinham? Que você acha medíocre e precária? Quantas pessoas hoje para você, com essa dádiva que são as redes sociais e que você acessa a casa das pessoas instantaneamente e multiplica exemplos de superação, quantas dessas pessoas que chegaram aonde ninguém chegou, quantas dessas pessoas você acha que sentaram aqui nas redes sociais para ficar apontando o julgamento dos outros? Quantas dessas pessoas não se incomodaram com essa situação e saíram dela? Quantas dessas pessoas não se preocuparam em se qualificar, ampliar o seu trabalho, diversificar a sua renda, fazer mais porque gostam dessa vida, a ponto de querer que ela seja mais mesmo? Que olha para um filho e se vê derramado no filho, e vê uma nova vida crescendo e olha para lá e fala: Deus existe nessa criança. Olha que coisa mais linda. Eu tenho a graça de trabalhar fazendo e me debruçando o tempo todo sobre a vida acontecendo. E quando a vida não acontece, quando eu lido com a morte, de uma criança, eu vejo o quanto nós estamos aprisionados numa realidade miserável. E quanto nós nos doemos tanto com tanta coisa pequena, enquanto tem gente se doendo porque não consegue procriar a sua vida. Seja biologicamente falando, seja espiritualmente falando. A consciência da morte deveria ser, de fato, a nossa maior professora. No sentido de nos dar a plena consciência de que não dá para perder tempo com supérfluo, com bobagem. Não dá para achar que existe algo de extraordinário em ter 5, 6, 7 filhos. Que essa é a consequência de uma vida entregue dentro de um casal que é incansável para ser mais. E que vai chegar em algum momento e que, de fato, os óvulos vão acabar. A virilidade vai acabar. Ou você vai ser acometida por uma doença e não vai poder ter filhos. E que você não sabe o dia de amanhã. Mas você insiste em planejar que aos 35 você vai ter 2, aos 36 você vai ter 3, aos 38 você vai ter 3, e aí encerrou a fábrica, eu vou ligar e pronto. Até o dia que o seu marido se acidenta, fica doente, e você perde o seu marido.
ou até o dia que você descobre que você tem câncer de mama aos 35, vai fazer uma quimioterapia e você não vai poder mais ter filhos também. E aí? Tua vida acabou porque você não pode mais ter filhos? Não. Não. Ou você se casa cheio de planos e descobre com 25 anos que você é infértil. E aí, acabou tua vida? É sobre isso que nós estamos falando aqui? Sobre quantidade de ter filhos? Sobre nos abrirmos e a vida, biologicamente falando, e trabalharmos feito condenados para pagar a conta de criança? Não. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Se você vive uma vida familiar em que não há uma verdadeira obsessão por ser mais, uma verdadeira vontade de se doar e generosamente ser mais, não se fechar em si mesmo, se você não faz isso, você não está cumprindo o mínimo. E eu te digo tranquilamente, se você olha para um próximo filho e você morre de medo, de pavor, se isso te causa de fato repulsa, se você olha para a possibilidade de ter um filho e fala, nem pensar, não tem condições, se você não está passando por reais dificuldades, o teu filho não é o teu problema. Existe um problema maior. Que é essa incapacidade de olhar para a vida com generosidade. É claro que deve-se haver um olhar responsável. É claro que deve haver um olhar responsável. Você não é para você ter um filho e jogar ele na lata do lixo. Não é para você ter um filho se você não tem condições de dar o que comer para ele. Óbvio. Eu não estou falando com essas pessoas, porque eu sei que elas não estão aqui. Eu estou falando com você que me ouve hoje. Então para de ser hipócrita e de se confortar na situação drástica dos outros para justificar a tua miséria. Porque você não passa fome. Você não mora debaixo da ponte. Você não tem casa sem esgoto encanado. Essas pessoas sim. Essas pessoas vivem esse verdadeiro dilema. A tua avó viveu esse dilema e nem por isso fugiu da raia. Não era uma pessoa amargurada com a vida. Eu tenho certeza que você olha para sua avó e você não vê uma pessoa amargurada com a vida, com seus 10 filhos, 6, 7, 8. Mas existem mulheres e homens com 2 filhos, que vivem com cara de esgotado, que vão sair no final de semana e quem carrega o carrinho é a babá. Eu desço aqui embaixo e eu vejo isso o tempo inteiro. Porque tá bom, já cumpri minha obrigação social. 2 passando do ponto. Como é que eu vou pagar folguista para 2 crianças? Aí eu pergunto, você vai passear com teu filho na rua e quem precisa carregar o carrinho é a babá? Você não é capaz de ter um gesto de levantar um braço e empurrar um peso de uma criança de 2, 3 quilos? Que espécie de vida generosa é essa que você tem? Se com teu filho você está sendo assim, eu tenho pena das pessoas que convivem com você. Porque provavelmente você só cuida daquilo que lhe interessa. Não há nada mais valioso na nossa vida do que uma vida que começa. Não há nada de mais valioso na vida do que a vida em si. E quantas pessoas se desdobram e se matam, e matam anos de vida por projetos dos outros, e vivem agradando aos outros por aquilo que elas são capazes de dar em troca. Essas pessoas não conseguem ver sentido em ter muitos filhos, ou poucos, ou nenhum. Porque se tem poucos, reclamará que não teve condições de ter mais. Se tem nenhum, reclamará que queria ter e não tem. E que pobre está cheio de filho por aí e ele não tem, que tem condição de ter. Mas quando tem condição de ter, ele fica segurando. Porque é muito difícil pagar escola hoje em dia. E se tem demais, é uma vida carrancuda. Mais resignada do que realizada. Que chega lá nos seus 40, 50, 60 anos e só consegue contar mágoas e tristeza.
Tainara está dizendo aqui, estou falando da minha avó. Eu não aguento nenhuma cólica. É bem isso. Nós temos uma geração de mulheres hoje que tem repulsa ao período menstrual. Repulsa. Com coletor menstrual, OB, absorvente disso, daquilo, creme disso, creme daquilo. Tua avó ficava toda suja de sangue lavando pano de bunda o tempo todo. E a gente insiste em criar esses obstáculos na nossa vida por se permitir ser o que se chama essa alma sacerdotal, essa vontade de despertar em todo mundo essa existência que só se realiza com Deus. A gente tem essa dificuldade de olhar para a vida que começa, seja dentro dessa esfera biológica, no tempo, essa vida nova, mas também dessas vidas que cruzam a nossa vida o tempo todo. Colegas de trabalho, vizinho, amigos, parentes. E a gente pouco se preocupa com eles. Se não se preocupa com eles, também não se preocupará com os filhos. E não terá esse tesão pela vida de ser cada vez mais. Não se iluda. Não se iluda. As pessoas que vivem arrumando motivos financeiros para não ter filhos e não têm uma vida de fato difícil, elas serão milionárias e não terão mais, porque elas sempre esperarão mais da vida no âmbito do material. E sempre estarão profundamente insatisfeitas, porque não há nada que preencha mais o ser humano do que voltar para casa. Voltar para o seu lugar de direito. De conseguir integrar essa consciência de uma vida eterna, fora do tempo, com esse corpo que é preso ao tempo. Se nós não vivemos uma vida de oração, e eu digo, quantas vezes vocês já me viram responder caixinha de pergunta aqui, cacete, falando isso? Não quero, meu marido não quer ter mais filhos, eu não consigo mais me imaginar tendo mais filhos. E o que eu falo para essas pessoas? Não precisa trabalhar mais. Não precisa ganhar na loteria. Apenas comece a amar e a renunciar nas pequenas coisas. Na grande maioria das vezes, o teu problema não é que você não tem dinheiro, mas você não sabe o que vem antes dele. Se você não consegue amar nas pequenas coisas e renunciar, um filho te será sempre um peso. Renuncie nas pequenas coisas. Seja capaz de colocar o outro na tua frente, em alguns pequenos momentos na tua vida. Pare de viver a tua vida como uma competição e uma obsessão por ser melhor do que os outros ou mais do que os outros. E comece a se inclinar sobre os outros para acender neles essa vontade de ser de Deus, de existir nessa participação divina. Quando você começar a se desprender dessas amarras, dessa tua vida materialista, egoísta, ali haverá um coração predisposto a mais e mais e mais. Isso é, de fato, o amor divino se materializando no nosso plano. Esse amor predisposto a gerar, ainda que não biologicamente, mas espiritualmente. Um amor que não se contenta com pouco. O que eu mais vejo, e é o discurso mais difundido por aí, eu não posso ter mais filhos, já viu o preço da creche? Já viu o preço da escola? Já viu quanto é que está a conta do supermercado? E não tem hoje como ter um filho e não botar no curso de inglês, não mandar para o intercâmbio? Como que eu vou colocar minha criança no mercado de trabalho sem essa competitividade? Hoje em dia a gente está cada vez mais impulsionado e há uma demanda cada vez maior por uma criança que precise ser cada vez mais bem informada. E eu te digo, meu amigo, minha amiga, deixa eu te contar a verdade. Você se consome por poder pagar tudo para o seu filho do bom e do melhor, levar ele para Disney, dar roupa cara. No entanto, aquilo que você tem de mais precioso para dar para o seu filho, nenhum dinheiro no mundo compra.
nem 2, 3, 4, 5, 10 babás, e nem todas as escolas bilíngues desse mundo serão capazes de dar para o teu filho o que você é capaz de dar para ele de graça. Portanto, se você tem, de fato, alguma dificuldade de olhar para a tua família, de olhar para os teus filhos como um dom, como uma graça, se você só percebe neles um direito que você exercerá quando você quiser, quando lhe for conveniente, você não está procriando. Você não está amando. Você está cumprindo tabela. Você está cumprindo a lei, para mais ou para menos. Se a tua vida só se realizará quando você tiver tantos filhos, achando que é isso que Deus te chama, mas se você não é capaz de se sacrificar por eles, ou se você simplesmente pensa que dá para ter muitos porque você tem muito dinheiro, você ainda não entendeu igualmente. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Não é. Portanto, eu encerro essa live de hoje convidando vocês a pararem de olhar miseravelmente para essa questão da prole, para o número de filhos, para as contas a pagar, única e exclusivamente desse ponto materialista e mais imediato. Isso é uma preocupação lícita, mas não é, nem de perto, a melhor parte. É muito digno que um homem se preocupe em ter casa, carro, viagem, é bom. Mas o mais digno é que um homem, uma mulher, um pai e uma mãe se preocupem em construir para si os verdadeiros tesouros, que a traça não corrói, que não enferrujam com o tempo, que o ladrão não vai roubar. Não há nada de mais precioso para a formação de um filho ou de uma filha do que pais que se preocupam em conquistar mais do que o mundo, os tesouros desse mundo, mas se preocupam em dar a ele hombridade, dignidade, justiça, caridade. Fica aqui esse convite para que você, a partir de hoje, não pense mais na quantidade de filhos que você deve ou não ter, mas que você se preocupe em não gastar mais o teu tempo sem cumprir a razão da tua existência. Abandonar aquela vida guardando tudo no celeiro e perceber que a verdadeira pérola que você tem para guardar na tua vida, que aquela pérola que o sábio encontra e guarda no meio do terreno e protege esse terreno, essa pérola que você tem é a tua família. É a tua família. Durante tantas vezes a gente conversa aqui nessas lives, eu falo de mioma, eu falo de endometriose, eu falo de SOP, falo, sei lá, fala mais coisa aí, dor na relação, diabo 4, problemas do corpo, todos eles são dignos. Não quero ver ninguém sofrendo de nenhuma doença aqui nessa página, nem se contentando com isso. Mas tudo isso é muito pouco diante dessa pérola que nós precisamos guardar ali no centro da nossa vida. Essa é o verdadeiro tesouro. A nossa família é o verdadeiro tesouro. E quando a sociedade perde esse entendimento do que é a nossa pérola, o resultado a gente vê nas ruas. Então, que nós sejamos sempre essas pessoas
profundamente dispostas a acender em cada um de nós à nossa volta esse desejo de pertencer ao Pai, de pertencer a esse projeto de criação, que nos dá vida em abundância como uma graça, como uma concessão, e que viver na graça é uma participação, não é um direito, é uma participação. E que se existe uma arma, se existe um recurso que te permite integrar essa tua dimensão material da tua existência, do teu corpo, e essa eternidade para a qual você foi criado, essa arma é de fato a vida de oração, de caridade, de renúncia, de jejuar, de abdicar em favor dos seus. Quando nós somos fracos, é então que somos fortes. Que a gente se preocupe em se esvaziar cada vez mais, para que Deus nos preencha e continue soprando sobre o nosso barro. Que esse milagre da vida aconteça dentro de cada um de nós o tempo todo, nesse desejo ardente de ser mais em Deus. Independente de religião, de como você acredita em Deus e como você o vê, nesse momento isso não é importante, talvez. Mas que a gente se esvazie, que sejamos fortes na nossa fraqueza. E saibamos, na nossa oração, pedir por aquilo que nós não temos ainda. Reconhecer essa nossa miséria, essa nossa, de fato, essa nossa realidade medíocre, de tantas vezes nos preocuparmos com tantas coisas, sabendo que só uma é a essencial. Então, a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.